Chegamos então à parte final desse primeiro episódio, falando sobre equações lineares, e aqui esse slide mostra um problema interessante, que é a obtenção do ponto de interseção de duas retas, que pode ser encontrado através da solução de uma equação linear, igualando, né, já que as duas retas têm um ponto em comum, igualando as duas expressões que definem cada uma das retas, né? Então, ax igual a b igual a cx mais d, né? É um ponto que vai satisfazer a essa equação que está sendo procurado. Se a gente desenvolver isso algebricamente, né, passamos elementos do segundo membro para o primeiro membro e também do primeiro para o segundo membro e encontramos então o valor de x, né, uma expressão para x em função dos parâmetros a, b, c e d, né? Aplicado a um problema numérico, imagine que uma das retas fosse menos um quarto de x mais 7 quartos e a outra reta fosse menos 3x menos um. Igualando, então, cada uma das retas, né, em cada um dos membros da equação, a gente teria, então, o valor de x igual a menos um e substituído, né, em função, em uma das funções, né, ax mais b ou cx menos d, a gente encontraria o valor para y. Na verdade, esse é um problema que seria um problema que teria duas equações, né, uma de cada reta e duas incógnitas, que seriam as coordenadas, né, a ordenada e a abscissa do ponto de interseção, né? Esse problema foi reduzido para a ordem inferior, né, para a ordem um, quando a gente consegue, então, fazer a obtenção de uma das componentes, ou x ou y, né? Também aparece aí uma imagem gráfica do problema, né? Que é muito elucidativo, e isso pode ser facilmente encontrado, né, usando uma das ferramentas que existem para a construção de gráficos, né? Uma delas é a que aparece a seguir, que é a, que é a ferramenta chamada GeoGebra, né? Vamos passar para ela aqui. Aqui está. Essa é a ferramenta que é uma mistura, né? Recebe o nome que é uma mistura de geometria com álgebra e se encontra nesse site aqui. E se você, então, fizer uso, ela é de uso gratuito, né? Você consegue construir essas duas retas, aparece aqui a verde e a vermelha, as duas expressões, e você, marcando esse ícone A, né, você que tem um pontinho, né, você encontra diferentes pontos de interesse que você possa ter nesse plano cartesiano. Aqui aparece a ABC sobre a reta verde, a ADE sobre a reta vermelha, né? O ponto de interseção é o ponto A, é o que interessa, menos um, 2, conforme encontrado algebricamente, tá? É, o próximo slide estabelece, então, dois problemas para que você possa entender a aplicabilidade da modelagem que leva a precisar determinar a solução de uma equação linear, né? É lógico que esses problemas têm um enunciado, né? O que faz com que o problema adquira um caráter de realidade, né? Do mundo real, não é? Não que a equação matemática em si não seja do mundo real, mas ela é uma etapa já adiante de um problema que foi formulado, que seria então o problema que originou aquela equação, não é? Então, o número um diz assim, ó, um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo, quanto pesa um tijolo e meio? É uma pergunta capciosa, prestem atenção ao responder. O enunciado número 2 diz o seguinte, né? É tomada uma distância que vai da cabeça de um gato que está sobre uma mesa, conforme mostra a ilustração, e uma tartaruguinha no chão, não é? Essa distância da cabeça ao ponto mais alto do casco é 1,70 m. Quando você inverte as posições, você põe a tartaruguinha em cima da mesa e o gato embaixo, a distância entre esses pontos, né, o cabeça do gato e ponto mais alto do casco, dá 1,30 m. Então a pergunta é, diante desses dados, qual é a altura da mesa? Veja que isso é muito diferente de você ter o seguinte enunciado: resolva a equação, né?
isso antecede a essa modelagem matemática, que é o problema matemático em si a ser resolvido, né. Acho que muitas vezes isso é que falta, quando se, explica, né, a necessidade de você conhecer coisas da matemática, né. Então eu deixo essas 2 perguntas para vocês, né, para que então, mais adiante, quando a gente alcançar o segundo episódio, se houver alguma dúvida, a gente possa conversar a respeito, né. Mandem as suas opiniões, as suas dúvidas através dos comentários aí dos vídeos, ok? Então a gente encerra por aqui, até o próximo episódio, bom estudo, boa reflexão, até a próxima.